Bom dia! Hoje é dia 18 de julho de 2020, é um sábado de sol, friozinho, mas é um dia gostoso. E hoje nós vamos gravar especialmente para SEAC, é o Centro Espírita de Allan Kardec, no Rio de Janeiro, em Copacabana, onde meu pai, Telmo de Albuquerque Mello, foi presidente há alguns tempos, quando eu era jovenzinha, adolescente, fazia parte lá do grupo de jovens, que tinha o Capilé e alguns outros amigos. Eu ainda era muito pequena, eles já eram adolescentes, mas eu sempre acompanhei meu pai, né, nesse centro espírita. Então, com muito carinho, eu resolvi gravar essa reflexão de hoje, direcionando a eles, né, como uma saudade querida desse local em que eu, desde pequenininha, estava junto lá com meu pai, nesse centro espírita, lá em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana. Acho que era 585, não me lembro bem o endereço, né? Mas se vocês quiserem, depois me manda aí que eu mando o endereço desse local. É um lugar pequeno, porém um local muito gostoso, e eu tenho excelentes recordações desses momentos, desses dias da minha infância e da minha juventude. Muito bem. Hoje nós tivemos a inspiração para escolhermos uma frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco até o fim do século. Presença divina é o tema de hoje. E aí, eu vou começar exatamente com essa frase mesmo do nosso versículo. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Esse versículo, ele tem um título no Novo Testamento, a Grande Comissão. Muito bem. Então eu vou ler para vocês o 18, um pouquinho antes. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem o nosso, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra comissão, né, é um ato de encarregar, de incumbir, né, um cargo, um emprego ou atividade de caráter temporário. Isso é comissão escrito no dicionário, né? Você encarregar, você dá um emprego, uma atividade, né, de um caráter ali temporário. E o mestre chamou os seus discípulos primeiramente para si, para que aprendessem sobre ele, e depois o enviou ao mundo, batizando, ensinando, trabalhando e auxiliando o despertar de todos nós. O mestre amado, ele encerrou o seu período de tempo aqui na Terra quando caminhava ainda vivo por entre nós. E juntos, fisicamente, deixando a certeza de que iniciaria o seu nascimento em nossas mentes. Então ele deixou o corpo, mas ele ia nascer na mente de cada um de nós, né? Muito bem. Juntos, né, o seu crescimento se vem fazendo psicamente. Ele vem ganhando corpo. Então ele nasce pequenininho e ele vem ganhando corpo através dos tempos. E hoje, Jesus já se encontra na maioridade, entre aspas, dentro das nossas mentes, dando-nos a capacidade de separar por nós mesmos o joio do trigo nas nossas atitudes. Ah, você não tinha percebido isso, né? Mas é verdade. Ao longo desses 2021 anos, Jesus vem crescendo na mente de cada um de nós. E hoje ele já tem 18 anos, entre aspas, né? A maioridade. E nós, né? Jesus dentro de nós já nos dá a possibilidade de nós separarmos o joio do trigo das nossas próprias atitudes. Tanto é que muitas vezes, quando nós fazemos coisas que não estão adequadas, nós sabemos no fundo do coração. Não é mais uma ignorância, né? Nós já sabemos, fazemos, porém, ou deixamos de fazer o que é certo.
ou fazemos o que é errado. Mas nós sabemos, né? Então, nós sabemos separar o joio do trigo. Jesus é a medida de todas as coisas, nos diz Emmanuel. A comissão, o encargo de fazer discípulos em todas as nações, não termina com a implantação do Evangelho, mas sim com o que, amigos? Com a mudança interior. Uma vez que o testemunhar, o vivenciar mediante a maneira de viver de Jesus aqui, hoje, nessa vida, é um ingrediente chave na evangelização daqueles que caminham conosco. Tá? Então, o seu testemunho, a sua postura, a sua maneira de falar, é essas coisas que fazem você testemunhar e evangelizar o próximo. Não é com frases bonitas, palavras, e sim com o que você faz. E isso me faz lembrar de Paulo, que naqueles primeiros dias ele havia interiorizado o mestre em si, mas foi de tal forma que em certo ponto, após a grande metamorfose, né, digamos de lagarta a borboleta, né, onde ele largou, né, aquele caminhar, rastejar lento, vendo só aquele ambientezinho pequeno, e aí ele fez essa metamorfose, essa transformação, interiorizando o mestre em si, onde ele então ganhou as asas de borboleta e alçou voos maiores, olhando um campo maior, né, do que estava à sua volta. Muito bem. Essa metamorfose de Saulo a Paulo, né, em algum momento, o próprio Paulo conclui, não sou eu mais quem vivo, mas Jesus que vive em mim. Essa frase é linda, né? Ai, gente, será mesmo que algum dia nós vamos poder repetir junto com Paulo essa frase? Que a gente vai dizer assim, já não sou eu mais quem vivo? E sim, é Jesus que vive em mim. Essa é a nossa meta, né? No caminho de Damasco, na estrada de Damasco de nossas vidas, a que distância nós nos encontramos do maior objetivo a que nos dispomos? Qual é o nosso maior objetivo? Sentir Deus em nossas almas. Que ponto? Qual é a distância que nós estamos de nós realmente sentirmos o Pai Celestial dentro de nós? Deixar que Deus se expresse através de nós, através de um olhar amigo, de um sorriso compreensivo, né? De um amor quando nós falamos com generosidade, como agimos com generosidade, com um olhar filtrado nas virtudes do nosso mestre, com o ouvido filtrado com as virtudes do mestre, não é? Paulo, ele permitiu que o evangelho fosse impresso em si mesmo e nos convida àquela grande transformação. Porque, amigos, ninguém progride sem renovar-se, sem deixar o velho para trás, a lagarta, e criar asas, né? Fazer essa metamorfose, essa mudança. E essa mudança é que muitas vezes faz com que as pessoas que caminham conosco queiram também caminhar. Porque todos gostam de ser felizes, de conhecer a verdade como ela realmente é. Jesus, ele não fez promessas frustradas quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Não, ele não faz promessas em vão. Estará sim, afirma Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, ele diz assim, abre aspas, estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Mas apenas conhecerão fruto visível e imediatamente aproveitável da sua presença sublime em nós, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Nos adverte Emmanuel. E como é que é estar com ele, estar com Jesus? Bom, agora nós temos a comissão em nossas mãos, o encargo de nos converter em instrumentos de colaboração ativa e de boa vontade. Você não precisa saber muito, você não precisa fazer orações com palavras espetaculares.
Nós não estamos no campeonato de ortografia, de português, de literatura, de nada. Você precisa ter uma colaboração ativa. Você precisa ter boa vontade, alegria, né, em ser instrumento de Deus aqui na terra. Disse-nos o Mestre: ide pregai. Eu vou falar várias frases que o próprio Mestre está nos convidando. Ide pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Percebem? Ai, amigos, como nós somos observados, não apenas com os olhos físicos aqui na Terra, os seus amigos na sua vida profissional, social, familiar, mas também, queridos, os olhos que vivem no reino do Espírito e que ainda caminham longe do alvo, assim como nós, ou seja, os espíritos, as almas que se encontram no plano espiritual, não é? No mundo pequeno de lagarta que somos, ser um testemunho que atrai novos olhos atentos ao bem é ser aquele que colabora, aquele que tem boa vontade, que tem generosidade, que quer fazer parte dessa grande empreitada do nosso Mestre Jesus. No livro Lírios da Esperança, Hermance Dufour, ele nos conta, isso já faz alguns anos, que esse livro foi editado há alguns anos. Então, eu vou contar os números que ela escreveu no livro. Hoje nós não somos 6 bilhões de almas, nós somos 7 ou para 8 bilhões de almas, né? Mas no dia que foi editado esse livro, Hermance Dufour diz assim, e vale a pena, mesmo a gente raciocinar com esses números, né? Que podem já ter mudado ao longo desses 2, 3, 4 anos, eu não sei exatamente a data que foi editado o livro, mas eu vou aqui para nós, que o importante é os números e nós ficarmos cientes desses números. Abre aspas, diz Hermance Dufour. A Terra tem hoje um pouco mais de 6 bilhões de almas no corpo físico. A população geral chega à faixa de 30 bilhões de criaturas, ou seja, no corpo físico tem 6, mas teriam 30 bilhões de cá e de lá, né? Atraídas pelo magnetismo e lutas do nosso planeta Terra, segundo o censo mais alto. Ou seja, 20% desses habitantes estão encarnados. Então, de 30 bilhões, né? Só 6 naquela época estavam encarnados. Então, você já é uma pessoa abençoada. Pense bem, muita gente gostaria de estar no teu lugar, né? Tendo a tua oportunidade, seja ela qual for. E aí destacam-se 4 bilhões dos 6, somos nós, almas aqui encarnadas em dolorosos processos de reeducação. Tá? Os outros 2 bilhões desses 6, eles são corações na busca ostensiva de sua recuperação, entre os quais encontramos os chamados missionários coletivos. Gente, pouquíssimo. Dos 6 que estão encarnados, só 2 são encarregados ao planejamento do progresso e bem-estar social, pelo menos naquela época, tá? No plano espiritual, os outros 24 bilhões de encarnados, então eram 36 estão encarnados, sobrou 24 do lado de lá. Desses 24, 12 bilhões, a metade, está em luta e sofrimento, nos diz Hermance Dufour. A outra metade, os 12 bilhões, divide-se em 6 bilhões de espíritos medianos que já cooperam eficazmente na tarefa regeneradora dos outros. E os outros 6 são os condutores elevados, que velam pelo grande plano do Cristo para a orbe. São missionários, guias espirituais, avalizadores, espíritos superiores e auxiliares galácticos. Estes não precisam mais reencarnar, já venceram as provas do autodominarem-se e expandem amor em serviço ativo. Enfim, esses números nos convidam a refletir da responsabilidade de fazermos parte da seara do Mestre. Lembremos, são realizações, queridos, e não intenções que nos elevará a estágios mais altos. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 14, diz ele: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Servir de testemunho é viver
o Evangelho. Deixar que Jesus venha permear as nossas ações. É buscar um mestre quando impasses nos atravessam o caminho. Porque é muito bom quando tudo está correndo bem. Mas na hora que nós estamos passando por um momento difícil, né, um obstáculo, um impasse, uma situação, é essa hora que nós temos que buscar o nosso Mestre Jesus e esvaziar de nós mesmos, daquelas atitudes cristalizadas no passado, né, de muitas vidas, na infância espiritual, acreditando que podemos, neste momento, ser o Ananias do presente. Sim, Ananias é o exemplo do cuidado delicado do nosso Mestre Jesus com cada instrumento de trabalho aqui na Terra. Ai, da sua promessa quando ele diz, ei que estou convosco todos os dias. Por isso eu quero contar esse exemplo para vocês, relembrar, porque é um exemplo mostrando exatamente o nosso versículo, que Jesus está conosco todos os dias. E aí esse é um exemplo lindo, que Jesus encaminha Ananias a Paulo, né? Então vamos lá. Saulo ouviu Jesus, ficou cego fisicamente e foi conduzido à casa de Judas e ficou lá 3 dias. Ananias foi enviado pelo mestre para que, através das suas mãos de amor, né, escamas caíssem dos seus olhos e ele tornasse a ver. Disse Jesus a Ananias que questionava os feitos de Saulo no passado. O senhor tem certeza mesmo? O senhor quer que eu vá lá? O senhor sabe quem é, né? Saulo? Ele está com uma listinha na mão para justamente perseguir os cristãos. Inclusive, o meu nome é o primeiro, né? Ananias conversa com Jesus. Ele mesmo se questiona, ele questiona, né? E aí, olha a resposta linda, maravilhosa do nosso mestre em Atos, capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, instrumento, colaborador do mestre, ajudou a libertar o Saulo, transmutou em Paulo, que se tornou em uma única encarnação a chave de Jesus que abriu as portas do seu amor a todos nós. Vocês percebem que Jesus se preocupou em acompanhar de perto o recém-convertido Paulo? Ele usou Ananias, um braço, ou melhor, as mãos, o passe, né? A boa vontade, o desejo de dar amor. Pois é, a humanidade, os 16 bilhões de espíritos nos 2 planos de vida, em franca condição de dor e sofrimento, distribuído 4 bilhões no corpo, 12 bilhões nas regiões de pavor e desequilíbrio, não poderão iluminar-se sem homens dispostos assim como Ananias. Então, sejamos amigos os Ananias do presente, braços, mãos, olhos, fôlego, que servem de instrumento a Jesus, a conversão de vários Saulos em Paulos. Não importa o que a gente já fez ou o que aquele irmão fez, né? Nós podemos estar diante de Paulos. Por isso, Jesus está conosco sim todos os dias. Estejamos nós com Ele também todos os dias até o fim dos séculos. Ativamente, em trabalho, como instrumentos do seu amor. Que essa reflexão tenha sido para você tão boa quanto foi para mim fazer esse estudo, essa compilação, né? Onde eu tirei de vários livros. Os livros que eu tirei foi Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Um Modo de Entender e o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, versículo 1 e 2. Então, fui retirar desses livros. Espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei de ler, de estudar. E espero estar com vocês a qualquer momento. Abraços fraternos, uma saudade grande do SEAC.